Como ensinar seu filho a amar a Jesus, capítulo 13, Crescendo em Jesus. Que na sua mocidade os nossos filhos sejam como plantas viçosas e que as nossas filhas sejam como colunas que enfeitam a frente de um palácio. Salmo capítulo 144, versículo 12. Nos meus seminários para ajudar as crianças a crescer espiritualmente, os pais me perguntam com frequência: como posso evitar que meu filho seja tão legalista? Quero que ele entenda a justificação pela fé, mas ele insiste na letra da lei. As crianças em idade pré-escolar e no início do ensino fundamental são naturalmente legalistas. Se queremos dizer que fazem tudo exatamente de acordo com as regras, porque se encontram no estágio de aprender o que é certo e errado no contexto das regras. Assim, em certos sentidos bastante importantes, na verdade queremos que nossos filhos pequenos sejam legalistas. Eles precisam entender claramente o certo e errado, porque os valores são construídos sobre um conhecimento sólido do certo e errado. Os anos da fase pré-escolar são os mais importantes para dar às crianças esse fundamento. Podemos fazer isso dando a maior clareza possível aos valores que desejamos ensinar a nossos filhos. De modo figurado, estamos construindo uma cerca de valores ao redor deles. Se a cerca é forte, eles terão a base dos valores de que precisam para os anos à frente. Mas, se dermos uma mensagem confusa, a estrutura para os valores futuros será fraca. É absolutamente vital ajudar as crianças a crescer e se tornar adultos responsáveis, cidadãos vigorosos que providenciam a cola para manter unidas as famílias e a sociedade. Milhões de pessoas ao redor do mundo são responsáveis e morais, cuidam de sua família e demonstram preocupação pelos pobres e destituídos de lar. Muitas delas, porém, não são cristãs ou religiosas em nenhum sentido. Não é Cristo o motivo de seus atos, elas nada sabem acerca da salvação. Mas nossas metas como pais cristãos são diferentes. Embora desejemos que nossos filhos sejam adultos responsáveis e solidários, queremos que sua motivação venha de um coração repleto de Cristo e seu amor. Não confundamos comportamento com motivos. Enquanto ensinamos um comportamento bom e moral aos nossos filhos, também desejamos que eles reconheçam que, ao mesmo tempo, são pecadores necessitados de um Salvador. O bom comportamento nunca será seu ingresso à Cidade Santa. Por suas próprias forças, nunca serão suficientemente bons para merecer entrada no céu. Somente Jesus Cristo, seu Salvador, oferece a única passagem válida para o céu. Toda vida ela é gratuita porque Cristo pagou seu preço no Calvário. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, Ele também se torna o Senhor da nossa vida. Se começamos a cultivar um relacionamento com Ele, essa relação acabará por produzir mudanças drásticas em nossa maneira de viver e, eventualmente, em nosso comportamento. Ao desenvolver mais intimidade com Jesus, nossos desejos mudam. Como diz a frase bem conhecida, agora as coisas são diferentes. Gostamos de coisas diferentes, pensamos de modo diferente. Queremos fazer coisas diferentes. Não por medo de que nos percamos, mas porque Jesus vive em nós. Mudados, transformados, não mais desejamos apresentar aqueles outros comportamentos. Gosto da parábola de Ken McFarland em Gospel Showdown, também citada por Maurice Vanden em seu livro Love God and Do As You Please. Nessa parábola, Deus é a mãe e nós somos o garoto da poça de lama. Na metade do seu recital noturno sobre os problemas do mundo, o simpático âncora desaparece de súbito, substituído momentaneamente por aquele comercial cujo protagonista é o garoto da poça de lama. Em várias peças da mobília da sala de estar, ali, diante do aparelho, estavam os 3 telespectadores. A mãe daquele pobre garoto tem realmente um problema, observou o número 1, enquanto na tela o garoto pisoteava euforicamente várias poças grandes de lama. Ela provavelmente o arrumou todo para uma festa e agora olhe só para ele, com aquele barro sujando a roupa toda.
Ah, mas existe a boa nova. Entusiasmou-se o número 2. Olha só agora, acrescentou ele, apontando para a tela. E você verá que a mãe vai tirar aquelas roupas sujas e lavá-las com um sabão vai-te-lama. Isso resolverá tudo. Se você já tivesse visto esse comercial antes, deveria saber que isso não resolve tudo, retorquiu o número 1. É só continuar olhando. Eles continuaram olhando e, dito e feito, o garoto, vestido com roupas recém-lavadas, foi outra vez para o lado de fora, na direção do lamaçal mais próximo. Enquanto se enlameava com um barro pegajoso, a mãe dele balançava a cabeça e suspirava, tentando dar graças por sua caixa de vai-te-lama. Viu só? Continuou o número 1. De que adianta a mãe limpar seu garoto se ele vai direto para fora e fica saltitando no barro? Vou lhe dizer qual é realmente a boa nova. É quando a mamãe não só limpa o garoto, mas também tira o desejo dele de brincar nas poças de lama, fazendo inclusive com que ele passe a detestar o barro. O número 3 ainda não havia dito nada até ali, mas estivera pensando. E agora estava preparado para abrir a boca. Acho que vocês dois têm razão, começou ele. Mas mesmo que a mamãe limpasse o garoto e depois o fizesse odiar as poças de lama, tenho a impressão de que o problema não seria totalmente resolvido, a menos que alguém tirasse as poças do caminho. Para mim, essa seria realmente a boa nova. Bem, lamento dizer, mas os 3 telespectadores ficaram tão inconformados um com o outro quanto ao que constituiria a boa nova ou o evangelho, que decidiram fazer um tira-teima. Foram para a rua e começaram a jogar lama um no outro. Pela última notícia que tive deles, ainda não haviam entendido que cada um dos 3 tinha visto apenas uma parte da boa nova. E são necessárias as 3 partes para realmente resolver o problema do garoto. Mas, como Walter Cronkite I costumava dizer, é assim mesmo, páginas 7 e 8. Você não fica feliz porque Deus nos limpa com sua graça e nos perdoa os pecados? Extraordinário, vai-te-lama! Todavia, não seria maravilhoso se, para início de conversa, não tivéssemos vontade de chafurdar na lama do pecado? Essa, porém, é a nossa natureza. Gostamos do lodo. Às vezes, mantemos distância porque temos força de vontade e advertimos severamente a nós mesmos quanto a brincar na lama. Temos medo de ser castigados se nos sujarmos, mas é difícil ficar longe do barro porque ainda gostamos de chafurdar nele. Você imagina seus filhos querendo brincar na lama? Barro e crianças pequenas parecem andar juntos, assim como o pecado e os seres humanos caídos se atraem naturalmente. Existe um meio apenas de mudar de verdade nossa natureza. Se Cristo vive em nós, por fim, nem mesmo desejaremos brincar na lama. Ele nos transforma. E se consentirmos, Ele por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que, obedecendo-lhe, não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. O Desejado de Todas as Nações, página 668. Algum dia, Deus também nos livrará das poças de lama. Assim, é importante ensinar aos nossos filhos a diferença entre certo e errado, ajudá-los a crescer e a ser pessoas morais, responsáveis, que se importam com a família e com o próximo. Porém, queremos mais do que isso como pais cristãos. Manter distância da lama do pecado é trabalho árduo, se nossos filhos dependem apenas de sua força de vontade. Queremos que eles aborreçam o lamaçal do pecado, que detestem chafurdar nele. Somente um relacionamento permanente e crescente com Jesus pode mudar o coração deles dessa forma. Embora não desistamos de lhe ensinar a diferença entre o certo e errado, de ajudá-los a desenvolver um caráter sólido, ao mesmo tempo os apresentamos a Jesus, estimulá-los a cultivar um relacionamento, a se tornarem amigos dele. É a única maneira de efetuar a mudança de coração, de capacitá-los a querer ficar longe da lama. Nossas próprias atitudes para com Deus e a salvação tocam nossos filhos numa idade extremamente tenra. Quando praticarmos o perdão e o carinho, nossos filhos captarão essas mesmas atitudes e as atribuirão a Deus.
O que dizemos acerca da salvação também produz impacto. Jesus não vai gostar de você se você fizer isso. Transmite forte mensagem legalista, uma inverdade realmente. Ele e Deus nos amam, independentemente do que fazemos. Outro chavão que tenho ouvido com muita frequência é este: Jesus não vai levar você para o céu porque bateu na sua irmãzinha, mentiu e etc. Isso os leva a pegar-se à força de vontade e a tentar ficar longe da lama por suas próprias forças. Por outro lado, a mensagem de que Deus é tão amoroso e sabe que para nós é difícil parar mesmo de chafurdar no lodo é igualmente uma inverdade. O que nossos filhos precisam ouvir é que Deus lhe perdoa e deseja viver sua vida perfeita neles. Ele pode mudar seus desejos se lhe permitirem. Se eles aceitam o amor e o perdão de Deus e cultivam uma amizade íntima com Ele, então viverão eternamente em sua presença, onde não há poças de lama. Não é fácil fazer com que as crianças entendam essa mensagem, particularmente durante a primeira parte, até meados da infância, porque tem dificuldade para separar as ações da pessoa. Ações más, pessoas más. Essa é sua conclusão automática. E Deus não ama as pessoas más. Podemos contrariar essa inclinação natural, mostrando nosso amor até mesmo quando nossos filhos são rebeldes. Também devemos enfatizar o amor de Deus em vez de sua ira. Continue comunicando a eles que Deus é justo e misericordioso. E Jesus, que sempre nos ama, é nosso juiz e salvador. João capítulo 5, versículo 22 e Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando combinamos as qualidades do amor e firmeza pelo que é certo em nossos atos diários com os filhos, a mensagem de um Deus amoroso que nos aceita pela justiça de Jesus acabará por se instalar na mente deles. Às vezes, as crianças nos surpreendem. Como as únicas adventistas na família, Carol e sua irmã eram frequentemente alvo de tiroteios contra suas crenças. Certa vez, quando a família estava reunida para o funeral de um parente, um tio pastor de outra denominação começou a importunar Steve, o filho de 5 anos de Carole. "Você não come carne, verdade?" perguntou ele à criança. Steve concordou que não comia. "Por que você não come carne?" "Porque não é bom para a gente", respondeu o menino de imediato. Mas o tio não ficou satisfeito. "Você não vai para o céu se comer carne, é isso?" O sobrinho pareceu um pouco embaraçado, pensou por um momento e então respondeu positivamente: "Vou para o céu se eu amo Jesus." Steve havia entendido a mensagem, entregando a vontade a Jesus. Como podemos ajudar nossos filhos a entender a mensagem de justiça pela graça? Primeiro, mostre a seu filho como entregar a vida, à vontade a Jesus. A chave para se manter longe da poça de lama do pecado é pedir que Jesus assuma o controle da vida. Explique a seu filho que por causa de Satanás e do pecado, todos nós queremos fazer coisas más. É assim que nós somos. A única maneira de mudar é pedir que Jesus nos dê um coração novo, perfeito. Ele pode e deseja oferecê-lo a nós, mas é como um presente. Não podemos ir à loja e comprá-lo, só podemos recebê-lo de Jesus. Quando Ele nos dá um coração novo e perfeito, tornamo-nos meninos e meninas dele. Use uma ilustração que seu filho entenda. Muitas crianças se interessam por esportes e você pode apresentar a seguinte explicação. No jogo que chamamos de vida, existem 2 times, o de Jesus e o de Satanás. Os 2 treinadores tentam fazer com que as pessoas joguem do seu lado. Satanás faz com que o time dele pareça muito divertido. Os jogadores não precisam treinar muito ou dormir de maneira regular ou comer as comidas certas. Parece que se divertem a maior parte do tempo. Os jogadores da equipe de Jesus, porém, treinam bastante, tomam cuidado de comer alimentos que fortalecem o corpo, não usam drogas nem álcool, não fumam e todos os dias passam tempo ouvindo o técnico e falando com ele. Pelo fato de amarem o treinador, querem estar com ele o tempo todo. Quando as 2 equipes jogam, a de Jesus sempre joga de maneira limpa. Às vezes parece que a equipe de Satanás vai vencer, porque ignora as regras, não joga de maneira limpa e tem um número maior de jogadores. Mas os do time de Jesus joga bem.
e ele está sempre ali, jogando com a equipe. Se um membro da equipe se machuca, Jesus se apresenta rapidamente para ajudar. Satanás simplesmente fica na linha lateral, zombando quando algum dos seus jogadores se machuca. Um dia, o time de Jesus vencerá o último jogo contra a equipe de Satanás. Então, Satanás e a equipe dele serão destruídos, enquanto todos os do time de Jesus viverão com ele para sempre. Cada pessoa no universo inteiro precisa escolher se quer participar da equipe de Jesus ou de Satanás. O treinador Jesus ou Satanás dá as instruções e diz ao jogador o que fazer. Quando seu filho escolhe o time de Jesus, ele se torna o técnico da vida dele. Jesus sabe o que fazer para ajudá-lo a ser vencedor contra Satanás. Dependendo das experiências e da compreensão do seu filho, você ainda pode usar outras ilustrações. A Bíblia fala sobre criar um novo coração dentro da pessoa. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Salmos capítulo 51, versículo 10. Se enxertado na videira. João capítulo 15, versículos do 1 ao 8. E ter Cristo morando no íntimo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todas são maneiras de descrever a obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Verifique se seu filho entende que deve escolher ter a Jesus como capitão. Isso significa estar disposto a permitir que Jesus controle a vida dele, confiando-se ao Mestre. A criança fez a grande escolha de estar na equipe de Jesus quando o aceitou como Salvador. Cada dia, porém, deve decidir fazer exatamente o que seu treinador Jesus deseja que faça, a fim de ser vencedor contra Satanás. Então, quando escolher Jesus cada dia, viverá feliz, sabendo que tem defesa contra o inimigo. Como escolher Jesus como treinador todos os dias? Simplesmente dizendo na sua conversa com Jesus ao acordar pela manhã que deseja que ele seja seu treinador naquele dia. É pedir o coração novo e limpo que Jesus pode dar, para que não tenha vontade de brincar no lamaçal do pecado. O Espírito Santo tem prazer em responder a esses pedidos. Cultivando amizade com Jesus. Mostre a seu filho como conhecer a Jesus como amigo. Quanto melhor conhecer Jesus, mais se assemelhará a ele. Explique que a palavra de Deus é o alimento que ajuda nosso caráter a se parecer mais com o dele. Leia histórias sobre Jesus na Bíblia ou em outros livros inspiradores, desde o momento em que seu pequenino começa a se sentar no seu colo. Mesmo antes de entender as palavras, ele gostará do som e do conforto da sua voz. Acrescente histórias de outros personagens bíblicos, até que eles também se tornem amigos pessoais. Enfatize como Jesus e Deus foram amigos deles também. Estudos descobriram que ler histórias espirituais para seu filho é uma das mais poderosas ferramentas que você pode usar para ajudá-lo a crescer espiritualmente. Continue lendo como família, mesmo depois que seu filho tenha aprendido a ler. O tempo da leitura em família também lhe dá a oportunidade de discutir o que se leu. Ajude seu filho a começar a ter seu momento devocional pessoal. Ele pode ler uma história bíblica, ouvir em silêncio aquilo que o Espírito Santo lhe fala à mente, desenhar uma figura daquilo que aprendeu com a história, escrever no seu diário devocional, cantar um corinho ou ouvir uma breve gravação devocional e terminar falando com Jesus. Incentive-o a contar-lhe como se sente a respeito das coisas pequenas ou grandes em sua vida, assim como falaria com seus amigos humanos. Na verdade, ele pode contar seus segredos a Jesus, porque ele nunca vai contá-los a outros. Pouco a pouco, Jesus se tornará seu amigo mais próximo. Você pode incentivar seus filhos a ter seu momento devocional particular, tornando parte do programa da família. Por exemplo, todos na família devem saber que os primeiros 20 ou 30 minutos após o toque do despertar são para que cada membro da família tenha seu momento pessoal com Deus. Como esse é um momento especial, ninguém interrompe os outros membros da família. Esse plano funciona especialmente bem com crianças em idade escolar e adolescentes, embora as famílias que o adotam relatam que filhos em idade pré-escolar o assimilam rapidamente e gostam de olhar figuras de livros religiosos e de falar com Jesus durante esse tempo. Se você decidiu testar a ideia, não deixe de conversar sobre ela com a família antes de começar.
Ajude cada filho a reunir os materiais de que precisará para a hora devocional: Bíblia, papel, caderno e caneta ou lápis de cor e marcadores, CDs e etc. Dê a cada criança uma cesta ou caixa enfeitada onde guardar seu material na hora com Jesus. Assemelhando-se a Jesus. Jesus é um modelo para a nossa vida. Comece contando ao seu filho que as Escrituras nos mostram como Jesus deseja que vivamos. Ajude-o a encontrar uma passagem ou verso da Bíblia como guia para a vida diária, como Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você pode começar um caderno de traços do caráter cristão. Ao aprender sobre um traço, seu filho pode escrever um verso bíblico que o mencione. Então, juntos, vocês podem pensar em formas de praticar esse traço na vida diária. Anote as sugestões ou faça desenhos das ideias na página com o verso bíblico. Crianças menores podem achar figuras em revistas que ilustrem diferentes situações nas quais esse traço em especial seria útil. Você pode procurar histórias acerca do traço para ler com seu filho. Talvez comece com os 10 mandamentos, o guia de Deus para a vida, Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17, usando os traços positivos que cada mandamento sugere. Você também pode aprender sobre a escada que Pedro apresenta quanto aos traços do caráter cristão, segundo Pedro capítulo 1, versículos 5 a 8, o fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ou o Sermão do Monte em Mateus 5 a 7, Romanos capítulo 12, versículos 8 a 13. Tem sugestões adicionais específicas sobre como viver no caminho de Deus. Qualquer uma dessas passagens seria um modo maravilhoso de começar a aprender sobre como Jesus deseja que vivamos e daria uma excelente atividade para a tarde de sábado. Ensine a seu filho uma promessa especial para o viver diário, como tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13, ou Cristo vive em mim em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Continue repetindo que ele só pode se tornar como Jesus quando ele for seu treinador. Então, ele lhe dará um coração novo e limpo e desejos diferentes. Sem Jesus, ele ficará desanimado, triste e deprimido. Ninguém pode se tornar como Jesus sem o auxílio dele. Deixe claro que ao jogar no time de Jesus, ele o acompanhará o tempo todo, segurará sua mão e o ajudará quando tropeçar e cair. Se soltar a mão de Jesus e sair correndo sozinho, em pouco tempo se meterá em encrencas. Mas quando Jesus lhe segura a mão, mesmo que tropece, ele imediatamente o erguerá. Segurar a mão de Jesus é a chave para se tornar mais e mais semelhante a ele cada dia. Torne práticas suas instruções sobre o viver cristão. Inclua ilustrações de sua própria infância, experiências no barquinho, exemplos de trapaça, obediência, bondade, prestimosidade e ciúme, além de incidentes da vida em casa. Muitas vezes, as crianças precisam de ideias sobre como lidar com as situações da vida. Apresente uma situação difícil para ajudar seu filho a dar sugestões sobre como reagir. Primeiro, deixe que ele desempenhe seu próprio papel e seja você outra criança. Então, troque os papéis para que ele comece a entender como os outros se sentem. Pergunte-lhe o que Jesus faria nessa situação. Encontre uma passagem ou um verso bíblico que apresente um princípio orientador. Reivindicando as promessas de Deus. Crianças bem pequenas têm certeza de que Jesus lhe dará resposta às orações. Mas, ao crescerem e aprenderem mais sobre a vida, as dúvidas começam a se insinuar. Você precisa, com frequência, fazer com que se lembrem de que as promessas de Deus são para elas. Antes que seu filho entre na adolescência, precisa ter reconstruído sua fé nas promessas divinas, transformando-as em algo a que a pessoa se apegar durante o restante da vida. Mostre-lhe como reivindicar para si as promessas de Deus. O primeiro passo a implementar as promessas de Deus na vida é pedir com fé, acreditar na palavra de Deus, crer que Ele se importa e fará o que for melhor para ele. Tiago capítulo 1, versículo 6. O passo seguinte é estar disposto a fazer a vontade de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9. Obedecer a sua palavra. Se seu filho não se dispõe a fazer o que Deus pede,
então dificilmente reivindicará as promessas para aquilo que ele deseja. Seria justo? Ajude-o a pensar atentamente sobre sua disposição para fazer o que Deus deseja dele. Ensine-lhe que não pode usar as promessas de Deus para algo que claramente não seja vontade dele. Quando ele sabe que é errado estar em determinado lugar, pergunte-lhe se é justo esperar que Deus o proteja numa situação na qual, para início de conversa, nunca deveria ter entrado. Por fim, veja se seu filho entende que deve renunciar a seus próprios desejos, possivelmente egoístas, antes que Deus realmente responda a sua prece pedindo orientação. Caso contrário, estará impedindo os planos de Deus. Se Deus sabe o que é melhor para nós, devemos estar dispostos a deixar o que queremos a fim de ouvir o que Deus sugere. Se conserva em mente essas ideias principais, quando surgirem situações na vida cotidiana, você poderá ajudar seu filho a aprender como reclamar as promessas de guia divina. Seja paciente, ensine pouco de cada vez e passo a passo ele crescerá em compreensão. Aprendendo a perdoar. Aprender a perdoar é uma lição difícil. Quando Cris derruba a torre de Zeca, levou 2 dias para construir com maior cuidado e pretendia mostrar ao seu professor: ele quer vingança. O perdão nem mesmo está em seus pensamentos. Na verdade, não é algo natural em nossa natureza pecaminosa. Antes, o perdão é um dom de Deus que em si tem o poder de nos virar do avesso e fazer voltar 180 graus. As crianças precisam vivenciar o perdão enquanto são pequenas. Quando sua filha em idade pré-escolar quebra alguma coisa acidentalmente, abrace-a e diga: eu perdoo você, está tudo bem. E não mencione mais o incidente. Demonstre em sua relação com os filhos como Deus perdoa e se esquece de cada um dos nossos erros. Quando você diz ao seu filho de 8 anos: não sei se podemos confiar em você depois que você fez na semana passada, seu filho reconhece que você, na verdade, não perdoou. Perdoar significa não mencionar novamente a transgressão. Ensine seus filhos a dizer: sinto muito, perdoe-me, por favor, quando magoarem alguém e estão genuinamente arrependidos. A maioria das crianças precisa de algum tempo a sós para pensar no que fez e ouvir o Espírito Santo falando, antes que estejam prontas a reconhecer que lamentam o ocorrido. Quando você responder ao pedido de desculpa delas, não deixe de dizer especificamente que as perdoa. Abrace e faça as pazes. Ensine igualmente seus filhos a perdoar os outros. Cris precisa sentir pesar porque derrubou a torre do Zeca, mas Zeca também precisa aprender a perdoar a irmã por tê-lo feito. Ore para que o Espírito Santo fale a cada criança. Algumas têm tendência natural a guardar rancor, inerentemente orgulhosas, têm dificuldade para perdoar. Para essas crianças é ainda mais difícil pedir desculpas. Seja paciente e persistente. Com o tempo, aprenderão o caminho da Bíblia. Dê-lhes tempo para pensar acerca do que aconteceu. Insista para que seu filho procure a pessoa a quem prejudicou. Desculpe-se e peça perdão. Acompanhe-o para dar apoio, mas não diga as palavras no lugar dele. Ele necessita da experiência de pedir e receber perdão. Junto com o pedido do perdão vem a restituição ou o ato de endireitar as coisas. O que Cris pode fazer pelo Zeca? Ajude a imaginar como ele se sente e o que ela pode fazer para que ele não continue tão zangado e triste. Fale sobre isso e depois ajude a endireitar as coisas com ele. Quando 2 crianças estão realmente zangadas uma com a outra, às vezes ajuda a fazer com que cada uma fique num quarto separado com papel e lápis. Oriente-as a escrever o que aconteceu e a pedir que Deus as ajude a ver a situação como ele a viu. Depois, reúna as 2 crianças e deixe que leiam o que escreveram. Ocasionalmente, é mais fácil para uma criança escrever um pedido de desculpas do que fazê-lo oralmente. Se uma se desculpe e pede perdão, peça que a outra responda. Então, aquela que perdoou pode demonstrar esse perdão rasgando o papel em que descreveu a ofensa. Uma vez rasgado, ninguém mais pode falar sobre o assunto de novo. Demonstrar perdão também significa fazer algo bonito quando a outra pessoa não merece. Talvez seu filho tenha saído correndo para a escola e não arrumou a cama. Se isso for um hábito, então ele precisa sofrer a consequência apropriada para aprender um hábito novo.
Mas, se foi somente uma ocorrência muito ocasional, você pode arrumar a cama e colocar um bilhete no travesseiro. Onde ele vai encontrá-lo quando for dormir? Seu bilhete poderia dizer: arrumei sua cama porque o amo, mamãe. Quando uma criança foi especialmente má e você faz algo incomumente bom como retribuição, ela experimenta a graça de Deus, um favor imerecido. Busque oportunidade de ajudar seus filhos a experimentar a graça de Deus por seu intermédio. Um passeio à praia pode oferecer uma ilustração maravilhosa do perdão de Deus. Ao caminharem ao longo da praia, aponte para as pegadas na areia. Quando as ondas chegam, as pegadas desaparecem para sempre. Ninguém as encontra de novo. Explique que é exatamente isso que Jesus faz com os nossos pecados. As coisas erradas que fazemos ou pensamos deixam em nós uma marca, assim como as pegadas na areia. Mas quando pedimos perdão, Jesus desfaz todas as evidências. É como se nunca tivéssemos pecado. Seus filhos precisam ter essa certeza em mente. Ela os fará superar as dúvidas, desalentos e culpas da adolescência. Algumas crianças têm dificuldade extrema para perdoar a si próprias, embora consigam facilmente perdoar os outros. Essa é uma das mais sutis armadilhas de Satanás, porque finalmente essa criança acreditará que Deus também não consegue perdoá-la. Seus pecados são tão grandes que ela não merece o perdão de Deus. A verdade é que ninguém merece. O perdão é um dom gratuito que nos é dado porque Deus e Jesus nos amam. Com frequência, uma criança que não se perdoa estabeleceu padrões muito elevados para sua conduta. Não consegue nunca satisfazer suas exigências, porque é perfeccionista. Como resultado, não tentará nada novo porque teme não executá-lo com perfeição. Às vezes, essa tendência é uma parte inata da personalidade do indivíduo. Outras vezes, é um traço adquirido, porque viveu com exigências muito elevadas desde pequeno. A criança nunca faz nada bom o suficiente para satisfazer seus pais. Às vezes, esses pais mal orientados, embora bem intencionados, acham que é a maneira certa de incentivar a criança no caminho rumo à excelência. Eles nunca elogiam, mas sempre mostram o que poderia ter sido feito melhor. Os pais de Raul eram assim. Como aluno da pós-graduação, com 20 e poucos anos, ele me contou que nunca conseguia fazer algo bom o suficiente para agradá-los. Lembrou-se de que na idade pré-escolar, nunca os ouvira dizendo que alguma coisa tinha sido bem realizada. Em vez disso, eles sempre mostravam como ele podia tê-la feito melhor. Na época em que começou a primeira série, estava convencido de que era o menino mais burro do mundo e que era incapaz de fazer qualquer coisa certa. Na verdade, ele era uma criança excepcionalmente inteligente, com muitas habilidades notáveis. Uma vez na escola, ele aprendeu a ler rapidamente e em pouco tempo notou que sabia fazê-lo melhor do que a maioria das outras crianças. Pouco a pouco, começou a se considerar mais esperto. A influência da atitude dos pais, contudo, permaneceu. A namorada dele me contou que ele nunca elogiava. Uma vez, quando ela preparou alguns biscoitos, tudo que ele disse foi: "Bem, podiam ter um pouco mais de açúcar." Até a aparência dela recebia o mesmo tratamento. Naturalmente, o relacionamento foi rompido. Do modo previsível, o Deus de Raul era um juiz bravo, que andava constantemente carrancudo e nunca perdoava. Raul tinha uma dificuldade extrema para perdoar a si mesmo e aos outros por alguma falha. Somente a perfeição apaziguaria o seu Deus. Seriam necessárias muitas experiências com perdão e muita atuação do Espírito Santo para que Raul acreditasse num Deus perdoador e aprendesse a perdoar as imperfeições dos outros. Convivendo com dificuldades, Miguel, de 9 anos, abriu a porta e a fechou quietinho. Correu para seu quarto esperando que ninguém o visse. Simplesmente não queria conversar com ninguém naquele momento. Na hora do jantar, parecia abatido e não alegre como costumava ser. "O que há de errado, filho? Podemos ajudar?" perguntou o papai. "Não", encolheu-se o Miguel. Mas na hora do culto familiar, ele não conseguiu mais conter seus temores. A história jorrou numa torrente de sentimentos. Miguel era pequeno para sua idade e aparentemente se tornara alvo de um valentão provocador em sua classe. Ninguém gosta do Paulo porque ele é muito malvado. E ele não tem nenhum amigo. Mas estou assustado. Todos os dias ele faz alguma coisa má para mim. A família de Miguel se tornara cristã fazia pouco tempo.
e começava a aprender a lidar com as dificuldades. A mãe sugeriu que procurassem na Bíblia para ver se Deus tinha algo a dizer-lhe sobre o que fazer. Finalmente encontraram Romanos capítulo 12, versículo 20. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Bem, eu diria que Paulo é realmente seu inimigo, comentou a mãe. Não sei o que bem fará dar a ele algo para comer, mas é isso que diz aqui, do que ele gosta. Alguns instantes após, Miguel exclamou: eu sei do que ele gosta. Ele gosta de M&M's. 2 são os seus favoritos. Talvez você possa comprar um pacotinho de M&M's para ele, sugeriu o pai. Qual é a vantagem disso? Perguntou Miguel, duvidando. Não tenho bem certeza, respondeu a mãe. Mas se a palavra de Deus diz que isso é que devemos fazer pelos nossos inimigos, devíamos pelo menos tentar. E concordaram em que Miguel daria a Paulo um pacotinho de M&M's na escola no dia seguinte. A expressão chocada de Paulo foi um pagamento quase suficiente para o perturbado Miguel. O garoto gaguejou um muito obrigado e se foi. No dia seguinte, a mãe fez alguns biscoitos para que Miguel repartisse com o menino na hora do recreio. E depois um bolo de chocolate outro dia. No fim da semana, Paulo não mais ameaçava Miguel ou fazia coisas ruins para ele. Uma semana depois, eles se tornaram amigos e Paulo se considerava o protetor de Miguel. A maneira de Deus para resolver uma dificuldade realmente funcionava. Alguns dias serão simplesmente dias ruins. É assim que acontece na vida. Seus filhos precisam aprender a acertar os dias ruins junto com os bons. Os dias maus, porém, não duram para sempre. No esquema divino das coisas, o sol vem após a chuva, a primavera vem depois do inverno. Suas promessas são certas. Ele nos ajudará a vencer até os tempos maus. Num dia em que tudo parece dar errado, a primeira forma de enfrentá-lo é pedir que Deus ajude. Muitas vezes, uma oração rápida coloca as coisas em perspectiva. Ensine seus filhos acerca das orações instantâneas, orações feitas em meio a alguma atividade. Crianças menores costumam achar que não podem fazer oração a menos que estejam ajoelhadas ou com as mãos postas. Para elas, a resposta de Deus depende da posição apropriada e de como se expressam na oração. Fale acerca das orações instantâneas ou das orações diante de um problema. Por exemplo, quando elas ouvem uma voz baixinha em sua cabeça dizendo que façam algo que sabem ser errado, mas que gostariam de fazer a si mesmo, uma oração no meio do problema trará um batalhão de anjos para socorrer. Tudo o que precisam dizer é: por favor, Jesus, me ajuda, e os anjos estarão a caminho. As crianças gostam muito da ideia de serem rodeadas de anjos para protegê-las e ajudá-las. As orações em meio a um problema podem capacitar crianças mais velhas a lidar com a pressão dos amigos, com perguntas de uma prova, mágoas causadas por outras crianças, tentação, em outras palavras, qualquer coisa que represente um problema. Outro modo de lidar com um dia ruim é perguntar: o que Deus deseja que eu aprenda com o dia de hoje? Você pode falar sobre os eventos do dia durante o culto familiar e pensar em algo que a criança e a família toda possam aprender com a experiência. Às vezes, isso ajuda a evitar dias ruins no futuro. Talvez o dia todo tenha começado mal porque Raquel não se levantou quando ouviu o despertador tocar ou deixou para fazer o dever de casa no último minuto. Às vezes, não importa o que a criança faça, as coisas ainda assim darão errado. Ela não tem controle sobre outras pessoas ou eventos. A palavra de Deus tem algumas instruções claras. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18. Como podem as crianças aprender a ser gratas até pelos dias ruins? Com certeza, elas não se sentem agradecidas pela derrota numa eleição da classe ou por serem desconsideradas pelo melhor amigo. O primeiro passo para aprender a ser grato é fazer com que seu filho pense no que Deus tem feito em seu favor. Talvez você ou ele possam escrever suas conclusões no caderno devocional ou discuti-las no culto doméstico. A seguir, lembrar-se do que Deus fez pelas pessoas dos tempos bíblicos. Quem sabe você possa trazer à lembrança um personagem bíblico que passou por alguma experiência semelhante.
Examine o que Deus fez por essa pessoa. Depois pense nas promessas de Deus. Encontre uma promessa bíblica para a situação do seu filho. Leiam-na juntos. Copie a promessa num cartão que ele possa levar consigo ou colocar num painel. Agora é o momento de imaginar o que Deus fará por ele no futuro. Naturalmente, ele não sabe exatamente o que acontecerá no futuro, mas pode orar a respeito. Reclamar as promessas bíblicas é crer nelas. Deve ser honesto com Deus quanto aos seus sentimentos. Incentive-o a agradecer especificamente as coisas positivas que descobriu quanto à sua situação. Ao dar esses passos com seu filho, você descobrirá que a gratidão tomou o lugar do desalento. O plano de Deus e as contrafações de Satanás. Deus tem um plano para capacitar seus filhos a crescer espiritualmente. Quer que sejam amigos dele e deseja transformá-los numa imagem espelhada em Jesus. Quando alguém se volta da imperfeição humana para contemplar a Jesus, dá-se uma divina transformação no caráter. O Espírito de Cristo que opera no coração conformam a sua imagem. Parábolas de Jesus, página 250. Que maravilhosa promessa para os nossos filhos! Use-a para ajudá-los a deixar de olhar para suas imperfeições e, em vez disso, concentrar-se em Jesus. Seu Espírito efetuará a obra de transformá-los. O plano de Deus inclui sentir culpa por ter procedido mal. Atos capítulo 2, versículos 37 e 38. Arrepender-se do pecado. Joel capítulo 2, versículo 13. Confessar os pecados a Deus e a outros atingidos por nossas ações. 1 João capítulo 1, versículo 9. E receber o perdão de Deus que remove completamente a culpa. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Ele também deseja que endireitemos as coisas com as pessoas a quem magoamos. Lucas capítulo 19, versículo 8. E nos afastemos totalmente do pecado. João capítulo 8, versículo 11. Deus restaura amorosamente cada pessoa. Filipenses capítulo 2, versículo 13. E se concentra em seu potencial futuro. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aos seus olhos o passado se foi para sempre. Satanás costuma aparecer com uma contrafação dos planos de Deus, especialmente de algum que transforme radicalmente as pessoas. Sua fraude anda paralelamente com cada passo do plano de Deus. Primeiro, ele tenta silenciar a voz do Espírito Santo, falando à consciência dos nossos filhos. Procura fazer com que rejeitem a voz da consciência até que ela esteja morta e não mais fale. Se não conseguir isso, ele se concentra em desenvolver uma consciência neurótica que sufoca a pessoa. Ver o capítulo 6. Outra manobra que ele usa é dar um jeito para que a criança não aprenda valores, deixando sua consciência fraca. Não desejando que a criança se arrependa, Satanás incentiva um falso arrependimento. É só pedir desculpas. Você pode se vingar mais tarde, quando a professora não estiver olhando. Racionalizar é outra boa estratégia que ele usa. Na verdade, não sou culpado. A metade dos garotos na classe cola. Se eu não colar, vou tirar notas terríveis. Admitir um erro é doloroso. É sempre mais fácil jogar a culpa em alguém ou nas circunstâncias. À medida que seu filho cresce, não permita que ele aceite alguma dessas manobras. Em vez disso, ajude-o a assumir a responsabilidade por seus atos. Ele muito mais provavelmente seguirá o plano de Deus quando estiver aprendido a aceitar as consequências daquilo que faz. Outra estratégia que Satanás emprega é a de levar as pessoas a desistir. Ser bom é difícil demais. Naturalmente, é difícil demais sermos bons por conta própria, mas Deus tem um plano para lidar com esse fato. Jesus transforma nossos desejos, habilitando-nos a fazer aquilo que de outra forma não seríamos capazes de fazer. Recapitule sempre o plano de Deus com seu filho. Se não o fizer, ele terá que lutar com fortes tentações para desistir, especialmente ao se aproximar da adolescência. Satanás procura interferir em cada passo do plano de Deus. Pode sussurrar, confessar é complicado. A outra pessoa provavelmente vai zombar de você. Se ele não for bem sucedido com esse plano, vai incentivar uma confissão superficial. A confissão autêntica leva à purificação e muda o viver, enquanto a superficial apenas nos liberta daquela sensação terrível.
Uma confissão forçada também se encaixa nessa categoria. Peça desculpas ao seu irmão. Você pode dizer, mas seu filho não se sente verdadeiramente arrependido. Ele pronuncia as palavras, mas entre os dentes resmunga. Espere até eu pegar você lá fora, seu chato. Duas das outras estratégias favoritas de Satanás incluem levar a pessoa a não conseguir perdoar a si mesma ou recusar-se a aceitar o perdão de Deus. Algo em nossa natureza humana exige que sejamos castigados pelo mal que fizemos. Como resultado, temos dificuldade em crer que Deus perdoa e remove nossos pecados. Você pode ajudar a contrabalançar essa tendência mediante uma avaliação cuidadosa de cada situação junto com seu filho. Se ele está verdadeiramente arrependido, provavelmente não precisará de uma consequência para se lembrar de se conduzir de forma diferente no futuro. Tenha o cuidado de não cair na armadilha de achar que cada mau ato deve ser uma punição. Deus não trabalha dessa maneira. Embora nem sempre remova as consequências naturais de nossos atos, nós aprendemos com elas, mas Deus não nos castiga por todas as coisas erradas que praticamos. Em vez disso, Ele aceita nosso arrependimento e nos perdoa. Às vezes, por várias razões, seu filho pode saber mentalmente que Deus perdoa, mas não se sentir perdoado. Esses sentimentos podem, na verdade, impedir o avanço. Diga-lhe que, se persistir em crer nas promessas de Deus, com o tempo seu sentimento acabará por aceitar aquilo que ele já sabe mentalmente. Não é necessário acertar as coisas. Como você faria isso? É o argumento de Satanás. E endireitar as coisas é difícil. Seu filho precisará do seu apoio. Mas a restituição é um passo importante no plano de Deus. Devolver o doce que tirou da lanchonete da esquina produz uma impressão profunda na mente em desenvolvimento de seu filho. Também serve como um poderoso freio no futuro. Dizer às amigas que aquilo que ela disse a respeito da Cristina não é verdade exige coragem, mas também um método eficaz de mudança. Não abandonamos o pecado por nossos próprios esforços. Seu filho precisa entender isso completamente. Quando ele tentar algo usando apenas a força de vontade, fracassará e se sentirá cada vez mais desanimado. Portanto, continue fazendo com que ele se lembre da forma como Deus lida com o pecado. Jesus deseja dar-lhe um novo coração, com desejos diferentes. Confiar em Jesus é a chave definitiva do plano de Deus. As falsificações de Satanás são realmente armadilhas para os incautos. Discuta-as com seus filhos para que estejam precavidos contra as estratégias de Satanás. Mostre-lhes a solução de Deus para o pecado. Ajude-os a experimentar a amorosa abordagem de Deus através do seu amor de mãe. Ao acolher plenamente seu filho pródigo, o pai não teria aberto o caminho para que o filho repetisse a experiência. Afinal de contas, o que impediria o jovem de se aproveitar do espírito perdoador do pai? Podemos nós tratar nossos filhos dessa maneira? É lógico que podemos. É o caminho de Deus, embora envolva riscos. Confiar nas pessoas e permitir que cresçam é sempre arriscado. A abordagem de Deus não é natural ao coração humano, mas Ele pode nos transformar como pais também. O Senhor pode nos mostrar como revelar seu plano aos nossos filhos. Ore muito por sua guia e para que o Espírito Santo fale a seus filhos. Ultimamente, por vários anos, meus alunos e eu temos realizado mais de 250 entrevistas com crianças e adolescentes acerca do tópico da salvação. Temos procurado descobrir como as crianças desenvolvem suas ideias e atitudes a esse respeito. Uma das perguntas que usamos se relaciona com a certeza da salvação. Se Jesus viesse hoje, perguntamos, ele levaria você junto para o céu? As crianças parecem passar por diferentes estágios na maneira como entendem a salvação. Até uns 8 ou 9 anos de idade, elas parecem muito confiantes na salvação. Jesus as levará para o céu, não há dúvida quanto a isso. Entretanto, suas ideias a respeito da salvação estão firmemente ligadas a ser bom, a fazer coisas certas. Se você faz as coisas certas, raciocinam elas, você é bom. E elas acreditam que na maior parte do tempo fazem as coisas certas. Então, as dúvidas começam a se insinuar. No fim, elas não têm tanta certeza de que Jesus as levará mesmo para o céu e começam a ser muito críticas com o próprio comportamento. Acho que Jesus não me deixaria entrar no céu porque me esqueci de arrumar a cama hoje.
Qualquer pequeno equívoco de sua parte cancela a salvação. Uma ideia que parece persistir no início da adolescência, mas depois, gradualmente, começam a entender um pouco mais acerca do que Jesus faz por elas, de como sua graça se relaciona com a salvação. Concluí que é vital para nós, como pais, concentrar-nos realmente em ajudar nossos filhos a entender o que Jesus faz por nós, como ele lida com o pecado, como nos dá um coração puro e muda nossos desejos, e como sua vida perfeita cobre nossas imperfeições. É a dádiva mais importante que podemos conceder aos nossos filhos, a certeza da salvação. Nota da tradutora renomada jornalista norte-americana. Foi âncora do telejornal noturno da rede CBS por quase 20 anos. Segunda nota da tradutora. Pequenos confeitos de chocolate com cobertura de açúcar colorido. Chaves para crescer em Jesus. Primeiro, mostre a seu filho como entregar a vontade a Jesus. Segundo, ajude seu filho a cultivar amizade com Jesus. Terceiro, mostre-lhe como se tornar mais semelhante a Jesus. Quarto, dê instruções práticas para o viver cristão. Quinto, mostre a seu filho como reivindicar as promessas de Deus para a sua vida. Sexto, ajude seu filho a experimentar o perdão. Sétimo, ensine seu filho a enfrentar dificuldades. Oitavo, mostre-lhe os passos de Deus para crescer espiritualmente. Nono, ajude seu filho a reconhecer as contrafações de Satanás para os passos divinos do crescimento espiritual, suas armadilhas. Décimo, focalize firmemente aquilo que Jesus faz por nós, como lida com o pecado, como transforma nossos desejos e como sua vida perfeita cobre nossas imperfeições. 11º, conte sua própria experiência de crescimento em Jesus.